Isso. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Vamos chegando. Você que já chegou aí, dê um ok, dê um oi. Nós sabemos que você está aí. Se você já chegou, seja bem-vindo. Olá. Cadê você? Chegou alguém aí. Que bom. Vamos chegando, gente. Vamos chegando. Nossa aula hoje vai ser poderosa, tremenda. Uma aula prática, uma aula... Sempre que a gente quer falar aqui, a gente não gosta de falar muito de teoria, né? De coisas práticas. Que as coisas práticas é que fazem a diferença na nossa vida. Hoje vai ser tremendo. Como é que está frio aí? Eliana, graça e paz, seja bem-vinda em nome de Jesus. Quem mais está aí? Tem mais gente aí. Dá um oi aí, dá um ok aí, manda uma mensaginha. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, bem-vindo em nome de Jesus. Hoje vamos falar sobre um assunto muito prático, tremendo, fundamental para as nossas vidas. O pessoal está entrando aí, não saia daí. Quem entrou, não saia. Fique aí, puxa uma coberta. Puxa aí uma coberta. Vou botar até o óculos aqui. Vanderlei de Souza, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está ali. Tem Eliana, tem mais gente ali. Estou vendo ali. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se eu não falar seu nome é porque eu não consegui ver, tá? Mas que Deus te abençoe. Boa noite para você também, Vanderleia, Kleber, Vanderleia, filhos do coração. A Mônica que está ali. Boa noite, Mônica, graça e paz. Deus te abençoe, seja bem-vinda à nossa live, à nossa escola bíblica hoje. Excepcionalmente, estou com vocês aí, graças a Deus. Não saia, tem gente que entra e sai. Não saia daí, que eu estou te vendo. Estou vendo se você vai sair ou não. Fique aí, tá? Não sai daí não. Entrou, fique aí com a gente. Deixa ligado aí, tá? Chegue e não saia. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos abençoar os teus filhos. Este frio que está acontecendo, Senhor, o frio abençoado, e esses climas, Senhor, vem sobre nós para que nós possamos valorizar todas as estações e ver a tua glória, a tua grandeza. Nós te louvamos, te agradecemos por este frio maravilhoso. Mas eu te peço também, Senhor, guarde as pessoas que estão, Senhor, na rua, estão passando muito frio, Senhor, sem agasalho, que o Senhor possa enviar os teus anjos ali, da tua igreja, anjos, Senhor, ministradores para guardar essas pessoas, para que elas não venham a sofrer tanto, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, usa os teus filhos, especialmente a tua igreja, para abençoar as pessoas que estão passando frio agora, em nome de Jesus. Que nesta noite nós sejamos aquecidos com o fogo da tua presença, em nome de Jesus, pedindo já que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida de uma forma especial, como diz a tua palavra lá em Atos, que o fogo de Deus desceu e aqueceu e queimou o coração daqueles discípulos,
daqueles homens e mulheres que estavam lá naquele dia, no cenáculo. Nós estamos aqui também, Senhor, esperando que o Teu Espírito Santo, que o Teu fogo venha sobre nós e nos aqueça nesta noite, espiritualmente, assim como fisicamente estamos sendo aquecidos, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos a graça, dá-nos entendimento e que possamos colocar em prática a lição que nós aprendemos, Pai. Toda a Tua palavra não é teórica, não é, Senhor, apenas uma coisa de curiosidade, mas a Tua palavra é boa para ser praticada, e nós queremos ser nesta noite muito claro e também muito prático, Senhor, a respeito da Tua palavra, em nome de Jesus. Dá-nos graça e dá-nos entendimento para ouvir e compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Sejam bem-vindos todos aí. Kátia, seja bem-vindo. Daniele, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Graças a Deus. Vamos falando aos pouquinhos aí, falando o seu nome, tá bom? Eu quero ler a palavra do Senhor, inicialmente em Atos capítulo 1, no verso 4. Diz a palavra do Senhor aqui. Vou ler esse texto primeiro para a gente. Tem alguns textos que eu quero ler, mas esse primeiro texto aqui é Atos capítulo 1. Capítulo 1 de Atos, diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 1, vamos ver, Atos capítulo 1, verso 4 e o verso 5 do livro de Atos. Como Kleber sempre fala, né? O livro de Atos foi escrito pelo doutor médico Lucas. Valdo, graça e paz. Seja bem-vindo, filho, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje estamos aqui nesse estúdio especial aqui do irmão Elias, que tem sido uma bênção para nós. Glória a Deus. Então, Atos capítulo 1, verso 4, verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Ouça a palavra, ou então confira aí comigo. Diz assim: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Vilma, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus te abençoe, filha. Fica aí, não saiam daí, tá? Eu queria falar nesta noite com você, conversar um pouquinho com vocês. Não é uma pregação, né? É um estudo, um esclarecimento sobre o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. A primeira coisa que eu queria falar aqui com você é sobre a terminologia batismo, ou a palavra baptismo, baptismos, é uma palavra de origem do grego. Ricardo Ferreira, Deus abençoe, Ricardinho, Deus te abençoe. A palavra batismo é uma palavra do grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? E a palavra baptismos, ou batismo, quer dizer batismo mesmo, mergulhar, sepultar, emergir, submergir, cobrir, né? Cobrir, né? Cobertura. E esse é o termo que fala batismo. E nós, como bons batistas, né, que somos, já entendemos isso. Nós fomos batizados, já entendemos o que é o batismo, especialmente o batismo nas águas, né? A Igreja Batista, ela vela por esse batismo. Só uma curiosidade rapidinho, porque hoje é dia de estudo, né? Podemos perder muito, mas eu falo um pouquinho mais sobre o batismo. A Igreja Batista, ela é uma das igrejas que não passou pela reforma protestante do século XVI. Os calvinistas, os presbiterianos, outros segmentos passaram pela luteranos, passaram pela reforma protestante, mas os batistas, eles foram perseguidos pela igreja romana, né, pelo romanismo, por causa da forma de batismo, e eles eram chamados de anabatistas porque não aceitavam o batismo da igreja romana, que era a aspersão, respingar água sobre a cabeça das crianças ou de adultos que seja, mas batiam no batismo bíblico, né? O batismo de Jesus,
e mesmo porque o Evangelho foi escrito em grego, e batismo significa mergulhar, submergir, cobrir, né? Então, a Igreja Batista os anabatistas foram muito perseguidos, até mortos, torturados, no meio de vários grupos, porque eles também falavam sobre o batismo bíblico. E nós entendemos então o que é batismo. E a palavra batismo literalmente significa sepultar, cobrir, né? Submergir. Então, o primeiro batismo que existe, que a Bíblia fala aqui, João, na verdade, vos batizou com água. E há sempre uma duplicidade, né? Deus está sempre preocupado e sempre envolvido com o céu e com a terra. Até na oração do Pai Nosso, Jesus disse: assim na terra como no céu. E também o natural e o sobrenatural, o físico e também o espiritual. Então, da mesma forma, o batismo tem um batismo natural, batismo para remissão de pecados, para confissão de pecados, para perdão de pecados, para demonstração de arrependimento, que é o batismo de João, como a palavra do Senhor diz, né? João vos batizou com água. Naqueles dias apareceu João no deserto, batizando nas águas, né? E o batismo de arrependimento, dizia: arrependei-vos e cada um seja batizado, né? Em nome do Senhor Jesus, tal. Jesus veio batizando as pessoas. Esse é o primeiro batismo que nós entendemos na Bíblia, né? Também existe batismo no Antigo Testamento, tem outra terminologia, mas existe o batismo no Antigo Testamento. Antes de Jesus já havia batismo, e tanto que fala que tem vários batismos, então batizavam em nome de outras pessoas, em outros nomes. Por isso que veio batizar em nome de Jesus Cristo. Outras pessoas entrando ali, Deus abençoe, Biel, né? Deixa eu ver, o óculos é melhor, né? O Biel, Deus abençoe, Deus te abençoe, seja bem-vindo aí, querido. Então, o batismo nas águas, né? Tanto no Rio Jordão era usado para batismos, os judeus, né, tinham batismo, vários de batismo. Então, o Rio Jordão sempre foi um símbolo de lugar de batismo, não só no Novo Testamento, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, tá bom? Só essa primeira canjinha aqui sobre batismo, porque a Bíblia fala, pelo texto que nós lemos, fala: João, na verdade, os batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, falar sobre o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo o físico, né, para arrependimento, está em Atos capítulo 2, verso 37, que fala depois: irmãos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, tudo indica que a pessoa que, no caso deles, que já conheciam a palavra de Deus, precisaram primeiro se arrepender e demonstrar o seu arrependimento, a sua entrega a Jesus, e depois sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo, ou a presença do Espírito Santo, ou até o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo de João era nas águas. O batismo de Jesus é o revestimento de poder. Vós sereis batizados no Espírito Santo. Não muito depois desses dias, vocês serão batizados no Espírito Santo. A palavra do Senhor Jesus disse aos discípulos. E, na verdade, aconteceu no capítulo 2 de Atos, a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo. Então, eu quero dizer aqui, nesta noite, para você, que existem esses dois tipos de batismos, né? Então, esse batismo nas águas, o batismo que é o revestimento de poder. E eu quero dizer para você que, às vezes a gente está falando aqui para a pessoa que tem formação pentecostal, influência da igreja pentecostal, né? E chovendo molhado, né? Mas a gente que, de uma forma mais ampla, a gente entende que
na verdade, tem gente que tem dificuldade. Muitos evangélicos cristãos, evangélicos, especialmente os chamados tradicionais, alguns presbiterianos, alguns batistas, outros episcopais, outros metodistas, outros também que são adventistas. O adventismo também é um pouco oriundo, né? Tem bastante envolvimento com o judaísmo, né? Mas não quero entrar nesse detalhe. Mas é importante você entender que aquilo que para nós é tão fácil, para algumas igrejas é muito difícil entender. Quando vê a renovação espiritual no Brasil, no meio dos batistas, os batistas foram expulsos da igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, porque eles criam que os dons espirituais, o batismo do Espírito Santo e esse revestimento de poder era somente para as pessoas que viveram no tempo de Jesus, como os apóstolos, como os dons do Espírito. Então ele morreu com as pessoas ali em Apocalipse, por exemplo, né? Entendeu? E na verdade a Bíblia fala que a promessa era para todos, né? Jesus mesmo disse que essa promessa era para todos. Então quer dizer para você que o batismo do Espírito Santo, ele é uma experiência adicional, é uma bênção distinta o batismo do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que primeiro eles receberam o Espírito Santo para se converterem a Jesus. João capítulo 16 diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse primeiro encontro com o Espírito Santo, até mesmo antes de se encontrar com Jesus, porque o Espírito Santo está trabalhando no coração, na vida das pessoas, e as pessoas acabam se convencendo pelo Espírito Santo de se entregarem a Jesus Cristo. E quando se entregam a Jesus Cristo, eles nascem de novo. Então o batismo do Espírito Santo é uma bênção adicional ao novo nascimento. O novo nascimento é quando o Espírito Santo apresenta Jesus a pessoa ou a você, quando ele apresentou a você, quando ele apresenta Jesus à pessoa, e a pessoa se converte ao Senhor Jesus e se entrega ao Senhor Jesus. Então ela nasceu de novo, e depois do novo nascimento, então o perdão dos pecados, arrependimento, o batismo nas águas. Então aí a pessoa está, não quer, a ordem pode ser diferente, mas normalmente mais ou menos assim que a gente pensaria, que a pessoa primeiro se converte a Jesus, depois ela chama o Espírito Santo. Quanto tempo depois? Não tem tempo, pode ser quase que instantaneamente, se ela realmente quiser de coração, fizer realmente isso de coração, entendeu? Não sei se você está entendendo, não quero ser muito vago, nem muito profundo, para que as pessoas possam entender realmente o que eu quero dizer aqui, entendeu? Então, o primeiro encontro com o Espírito Santo é quando a pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Depois que ela recebeu, ela nasceu de novo, uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, uma nova pessoa, uma pessoa espiritual, uma pessoa de Deus. Agora ela precisa de quê? Deste revestimento do poder. A Bíblia fala que os discípulos estavam com Jesus e não tinham nascido de novo ainda. Um dia Jesus soprou e disse: recebei o Espírito Santo. E nesse tempo os teólogos dizem que os discípulos nasceram de novo, receberam Jesus de coração pelo Espírito Santo. E a Bíblia fala que ninguém confessa a Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então, depois, mas mesmo assim, eles ainda eram tímidos, medrosos, confusos, não entendiam direito as coisas e faziam coisas e perguntavam coisas totalmente fora do contexto, focados na coisa espiritual, né, no físico. Haja vista que, por exemplo, no capítulo 1 que nós estávamos lendo, Jesus estava falando das coisas espirituais para ele, que ele ser cheio do Espírito Santo, eles vão ser testemunho do Senhor Jesus. E aí eles perguntam: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino em Israel?
Jesus falando de alguma coisa espiritual e eles entendendo o físico, o político. Nesse tempo que o Senhor vai então restituir o reino a Israel, o Senhor vai reinar sobre tudo e aí Israel vai ser novamente um reino poderoso. Nesse tempo, Deus falou: não, calma, a vocês não compete saber os tempos, mas vocês vão receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Judeia e Samaria, até os confins da terra. No capítulo de Atos, tá bom? Primeiro capítulo de Atos, até o verso 8. Entende? Então, quero dizer para vocês que os discípulos, quando Jesus morreu, eu não tenho dúvida de que eles já tinham recebido Jesus, que já tinham escolhido Jesus. Para que iremos nós? Só temos as palavras de vida eterna. Mas quando a coisa apertou, eles fugiram. Eles, amedrontados, com medo de morrer, com medo de ser perseguido, eles fugiram. Por quê? Não tinham ainda recebido o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Então, para dizer assim de uma forma muito prática para você, é o seguinte: os discípulos, a gente que é discípulo do Senhor, como os discípulos do passado, enquanto a pessoa não é cheia do Espírito Santo, enquanto ela não é batizada no Espírito Santo, envolvida no Espírito Santo, enquanto ela não é submergida, controlada pelo Espírito Santo, sabe? Então, quando não acontece isso com a vida dela, ela é uma pessoa tímida, uma pessoa medrosa, uma pessoa que não tem ousadia, uma pessoa que não é firme, uma pessoa que fica titubeando. Vamos pescar de novo, vamos voltar atrás, vamos fazer o que nós estávamos fazendo, vamos deixar disso. Mas quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, aí sim, ela respira poder, ela age no poder, ela vive no poder do Espírito Santo, não no seu poder, não na sua intelectualidade, no seu raciocínio, na sua vontade, mas na dependência de Deus. Ela age na dependência de Deus, e é isso que a gente deve buscar, buscar o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, tá bom? Primeira coisa, primeiras considerações aqui, o poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, este poder, este batismo no Espírito Santo que acontece, a gente tem feito muito, alguns encontros com Deus, fizemos muito encontro com Deus, e num certo momento do encontro, então tem um momento para que nós possamos ministrar uma palavra sobre o batismo do Espírito Santo, e as pessoas que estão abertas para receber o Espírito Santo, desejosas do Espírito Santo, realmente elas são cheias do Espírito Santo. Lilian, seja bem-vinda. Valdelei, seja bem-vinda. Fica aí, não saia daí, tá bom? Tem gente que já saiu, não saia. A Clenira, Deus te abençoe, filha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero dizer para você que quando a pessoa ela está cheia do Espírito Santo, então a luta vem, a dificuldade vem, mas a pessoa não volta atrás. Então nesses dias que nós passamos no encontro com Deus, é ministrado também o batismo do Espírito Santo, e as pessoas saem cheias do Espírito Santo. É verdade que, como o apóstolo Paulo diz, às vezes o fogo se apaga, mas o fato já aconteceu. Mas não é só ser batizado no Espírito Santo, mas viver mergulhado no Espírito Santo, Eu estava lendo um livro ontem estava lendo um livro do Ben Henrique, que diz: Espírito Santo, ou bom dia Espírito Santo, Espírito Santo, meu conselheiro, meu amigo, tipo assim. Então, ter uma amizade, ter uma intimidade com o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo, viver no Espírito Santo. Viver no Espírito e não na carne. Então, essa é uma coisa. Então, o batismo no Espírito Santo, na verdade, é uma coisa que acontece. Eu já fui batizado no Espírito Santo, mas eu preciso viver mergulhado no Espírito, sabe?
E não como um fato histórico na minha vida, mas ser cheio do Espírito Santo a cada dia. Por quê? O batismo do Espírito Santo é um revestimento. O batismo do Espírito Santo além do revestimento, é alguma coisa que deve estar constantemente dentro de nós, em nós, esse envolvimento do Espírito Santo deve ser o Espírito Santo deve envolver totalmente a nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele desceu sobre os discípulos, e aqueles discípulos foram mergulhados na ousadia, sabe, no poder de Deus. Então, ser batizado no Espírito Santo é viver uma vida no poder de Deus, na sabedoria de Deus, e não somente na sua sabedoria ou na sua própria intelectualidade, né? Mas na dependência de Deus. Até o nosso temperamento deve ser controlado pelo Espírito Santo. Amém? Então, a Bíblia fala, Ele vos batizará no Espírito Santo. Isso deveria ser uma coisa muito natural. Assim como uma pessoa crê em Jesus e ela precisa ser batizada nas águas, ela também crê em Jesus e ela também deve ser batizada no Espírito Santo, sabe? Jesus disse: agora falta uma coisa para vocês. Vocês já foram batizados, já estiveram comigo, já se encontraram comigo. Falta uma coisa para vocês. Vocês vão para o cenáculo e vão ficar lá por tantos dias, e o Espírito Santo virá. De repente, eles estavam lá, o Espírito Santo veio e todos foram batizados, cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas e tal, e aquela coisa de Atos capítulo 2 que nós já conhecemos. Amém? Outra coisa que eu queria falar com você aqui é que a promessa diz a todos quantos Deus chamar. No capítulo 2 de Atos, verso 30 e 38 diz: porque a promessa do Espírito Santo, ela é para todos os que creem, todos os que estão aqui, todos os discípulos de agora e todos aqueles quantos Deus chamar no futuro. Então nós estamos inseridos no batismo do Espírito Santo. Então não é como a CBB fala, né? A CBB, que é a Convenção Batista Brasileira, fala. Não é como os tradicionais falam, né? Na verdade, cada um fala o que vive à luz do conhecimento que tem e da fé que tem. Nós cremos e temos recebido aquilo que realmente recebemos, cremos pela nossa fé, temos vivenciado, temos vivido o batismo no poder do Espírito Santo. Viver na unção, no poder do Espírito Santo. E aí temos dons, outras coisas que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Então eu quero que você entenda nesta noite que a promessa não foi só para aquele tempo, mas para gerações futuras, como diz a palavra do Senhor. E aqui diz a palavra sobre o requisito para receber o batismo no Espírito Santo. Quais são os requisitos para ser batizado no Espírito Santo? A primeira coisa que a pessoa precisa entender é que só é batizado no Espírito Santo um crente. Não crente no sentido de crentez evangélico ou batista ou denominacional, mas a pessoa que crê. Que faremos, pois, irmãos? Crede, e cada um seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a Bíblia fala que esta palavra aqui, tão interessante, o seu batismo do Espírito Santo, que lá em Joel capítulo 2, já em Joel, o profeta Joel no Antigo Testamento, já falou sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Assim como Isaías é o profeta messiânico, e o livro de Isaías, parece que ele está no Antigo Testamento, mas ele quase pertence ao Novo Testamento, porque ele só fala sobre Jesus, só fala sobre o futuro, aquilo que haveria de acontecer, a vinda do Messias, do Senhor Jesus, o livro de Isaías. Então é um profeta messiânico, como diz a palavra
do Senhor, né? Então, no caso de Joel, é um livro que fala sobre a descida do Espírito Santo. E a Bíblia fala, nos últimos dias, falando sobre os dias de Jesus e nos nossos dias, o Espírito Santo descerá o Espírito Santo, sabe? E vocês serão cheios do Espírito Santo. E o meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne. Eu estava até contando esses dias, nos 5 minutos com Jesus, vou compartilhar com você aqui. Que o meu cunhado, o pastor Valdemar, um senhor ancião, está vivo, graças a Deus. Meu cunhado já é bem velho, ele foi meu pastor já no Rio Grande do Sul. E ele fez amizade com o padre Chiquinho, da igreja católica, e ele começou a evangelizar esse padre, falar de Jesus, falar da palavra, falar das doutrinas, falar dos erros, né, do romanismo e tal. Começou a evangelizar o padre fez uma boa amizade com ele, e o padre começou a convidar o pastor Valdemar para ministrar na capela, na igreja, na paróquia dele. E o pastor Valdemar ia pregar, ia lá, tudo bem. Aí essa amizade começou tão grande que o padre começou a ir nas reuniões de oração que tinha já muitos anos atrás, né, lá em 1970 e qualquer coisa. E o padre começou a ir nas reuniões do pastor Valdemar. E a Bíblia fala que aí, a reunião lá, eles oravam, clamavam, buscavam o Espírito Santo, e todo mundo ficava cheio do Espírito Santo, e eles ficavam ali, sabe, esquisitos, né? Porque não é racional aquela coisa ali, é sobrenatural, os movimentos, as línguas, o poder, a unção, sabe, os gestos que a pessoa faz ali, não faz pela carne o gesto, não faz pela carne o levantar das mãos, não faz pela carne o sentar, o deitar, o ajoelhar, o orar, não é nada pela carne, é pelo Espírito Santo. E o padre, aquele movimento todo, e de repente ele olhou assim, um monte de gente orando em línguas, glorificando, exaltando, aquele barulho todo. De repente o vento veemente, impetuoso, veio, envolveu a casa, como todos ali estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo, como em Atos. E a Bíblia, e aí o apóstolo Saulo, ele olhou assim, e de repente o padre estava ali. E daqui a pouco ele viu o padre ali envolvido naquela unção, naquele poder ali, e o padre começou a orar e falar. Aí ele falou assim, o pastor falou, ô padre, até você, padre? Aí o padre falou, pastor, mas eu também sou carne. Porque o profeta já disse, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Entende? Então, quero dizer para você que você deve buscar o Espírito Santo, buscar o dom de Deus que é o Espírito Santo. Então, essa promessa é para todos quantos quiserem. Então, o primeiro requisito é ser crente, o segundo é desejar, o terceiro é buscar com intensidade o poder de Deus. A unção, o revestimento, o batismo do Espírito Santo. A gente fala batismo, mas é a unção, é a presença, é o poder, é a dispensação, é o derramar, é o enchimento do Espírito Santo. Você viver como uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você expressa isso. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, eu vou falar primeiro, Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo, sabe? O dom do Espírito Santo, do dom de Deus, né? Recebereis o dom de Deus, que é o Espírito Santo, né? Fique em Jerusalém e vocês vão receber o dom. Cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é um dom de Deus para você, um presente de Deus para você, tá bom? Primeira coisa. Aí a Bíblia fala dom de Deus, o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Então uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela manifesta os dons do
do Espírito Santo que estão no capítulo 12 de 1 Coríntios. Dom de sabedoria, dom de línguas, profecia, variedade de línguas e tantos os dons os dons que estão no capítulo 12 de 1 Coríntios, você pode ver lá. Então a pessoa manifesta os dons espirituais quando ela é cheia do Espírito Santo. Então esses dons são dons de poder, dom da fé, dom de curar, dom de profetizar, ou pregar a palavra, ou profetizar, são os dons de Deus. Pode botar o coraçãozinho que eu gosto de ver esse coraçãozinho aí. Isso mesmo, você está aí, não custa nada, né? Glória a Deus. Então, querido, quando você está na presença de Deus, buscando ali esse enchimento do Espírito Santo, da presença de Deus, do Espírito Santo, então você começa a fluir em dons, os dons. Você pode manifestar, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela também recebe os dons. Recebereis o dom do Espírito Santo, sabe? E o Espírito Santo, ele produz os dons espirituais. Os dons não são nossos. Se fosse meu, eu faria o que eu quisesse com ele. Os dons do Espírito Santo é próprio de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, pessoa que é batizada no Espírito Santo. E os dons, o Espírito Santo produz os dons que 1 Coríntios capítulo 12 diz, né? E o 13 também fala sobre o dom do amor, que também é obra do Espírito Santo, também é um dom, né? E eu queria falar que quando você está cheio do Espírito Santo, você não apenas manifesta os dons de poder, mas você manifesta também os frutos do Espírito. Olha, o dom de Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo produz os dons espirituais, né? Literalmente o apóstolo começa a escrever dizendo assim, queridos irmãos, capítulo 12, verso 1, não quero que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Então o Espírito Santo revela, mostra e compartilha conosco os dons espirituais para que nós usemos, mas são os dons do Espírito Santo. E nós também, cheios do Espírito Santo, não somente os dons de poder, que são chamados os dons do Espírito, nós também produzimos também os frutos do Espírito. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela recebe a presença do Espírito Santo, que é o dom de Deus. Ela é usada em dons espirituais, que são dons do Espírito Santo, e ela vivencia e ela demonstra os dons, os frutos do Espírito, dom de Deus, dom do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo, os frutos do Espírito. E a gente já sabe, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor. Vou até ler esse texto para você ver que a gente fala assim muito, e às vezes fala assim de alguma forma mais sem ser literalmente, né? Gálatas capítulo 5, verso 22, vou ler aqui. 5, verso 22, diz assim a palavra: mas o fruto do Espírito é amor. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você é batizado no Espírito Santo, você demonstra este fruto, você produz este fruto, amor. O Espírito Santo produz em você amor. O Espírito Santo produz em você gozo, alegria, gozo. O fruto do Espírito Santo é paz. O Espírito Santo produz em você paz. O Espírito Santo produz em você longanimidade, benignidade. Você é benigno. Você é uma pessoa boa, benigna. O Espírito Santo produz em você o fruto da bondade, uma pessoa que realmente é boa. E o fruto do Espírito também o Espírito Santo produz o fruto da fidelidade. Você é fiel? Você é fiel? Se você está cheio do Espírito Santo, você é uma pessoa fiel, deve ser fiel. Aliás, os frutos evidenciam o dom do Espírito Santo, sabe? Quando você produz o fruto do Espírito,
então você respalda o dom do Espírito Santo e também os dons espirituais têm validade na sua vida. E o fruto do Espírito também é mansidão. O fruto do Espírito, você é manso? Quem é cheio do Espírito Santo não pode, ser de outra forma a não ser manso, né? Então, fruto do Espírito também é domínio próprio, temperança, domínio próprio, autocontrole. Pessoa não é pessoa descontrolada, desmiolada, sabe? Uma pessoa que tem autocontrole, que tem domínio próprio. Você, se você for cheio do Espírito Santo, se você for uma pessoa batizada no Espírito Santo e vive na unção do Espírito, você produz esses dons. E domínio próprio, e diz a palavra, contra os frutos do Espírito, contra estas coisas, não há lei. Vou ler novamente. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, diz a palavra do Senhor. Então, queridos, tudo isso evidencia o quê? O batismo no Espírito Santo. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, você demonstra estas coisas que eu falei aqui, esses frutos do Espírito, e você pode ser usado através dos dons do Espírito, dos dons de poder, tá? Então, a presença do Espírito Santo, revendo, presença do Espírito Santo, o dom de Deus. Os dons do Espírito Santo, os dons de poder, com bênção adicional do batismo do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, você usa os dons espirituais, dom de fé, dom de cura, dom da sabedoria, de variedade de línguas. Eu não falei, vou falar ainda sobre as línguas, né? Vou falar já um pouquinho, se tiver tempo, né? Vamos ver aqui. Ainda dá tempo. Entende? Então, esses sinais são os sinais de quem é batizado no Espírito Santo. Então, quando você, um dos sinais que se você é batizado no Espírito Santo você tem um amor profundo pela palavra de Deus. Você tem um amor profundo pela palavra, você se apaixona, você lê a palavra. Quando eu leio a palavra, querido, eu mergulho, eu viajo, eu oro, eu choro, eu me emociono, eu começo a orar em línguas, começo a glorificar Deus, eu começo, saio do natural quando eu começo a ler a palavra. Não palavra informativa, palavra curiosidade, como uma enciclopédia, né? Mas como palavra poderosa de Deus. Um amém que eu vejo aqui na Bíblia já me desmonta qualquer coisa que eu leio na palavra, porque a palavra de Deus é tremenda. Então, o amor pela palavra de Deus, o amor profundo pela palavra de Deus, um profundo desejo, sede de Deus, de comunhão com Deus. O Espírito Santo, ele tem esse poder de nos impulsionar, de nos jogar para a presença de Deus. Diz a palavra, a missão do Espírito Santo é nos convencer e nos apresentar, e nos levar e nos jogar para dentro da vontade de Deus e do propósito de Deus. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela ama Deus, ela tem uma comunhão íntima com o Senhor. Isso não é vamos orar, vamos todos fazer um propósito, não. A pessoa, ela gosta, ela faz porque ama, porque sente desejo, porque sente sede, porque sente necessidade, porque ela se apaixonou por Deus, pelo Senhor Jesus, e ela é apaixonada pela presença de Deus, do Espírito Santo. É tremendo isso, glória a Deus, aleluia, bendito o nome do Senhor. A vida, outra evidência aqui, tem uma vida piedosa, uma vida controlada pelo Espírito Santo. São evidências. Uma das evidências que eu queria falar com você também é sobre evidência mesmo, essa é evidência. Orar em línguas, sabe? Raramente uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não ora em línguas. Raramente. Porque assim como nós oramos no racional, na inteligência, como diz o apóstolo no capítulo 14
de 1 Coríntios, ela também deve orar em espírito. O apóstolo Paulo diz: que farei, pois? Orarei com a inteligência, com a mente, mas também orarei no espírito, orar em línguas. Então, quando a pessoa ela é batizada no Espírito Santo, ela é mergulhada no Espírito Santo, ela começa a falar em outras línguas, sabe? Na língua do Espírito Santo, sabe? Ora em espírito, ora em espírito. E esse orar em espírito não é como alguns sistemas, alguns costumes que algumas igrejas até pentecostais têm, de repente, puf, parece que é um raio na cabeça, a pessoa começa a orar em línguas, saracotear, fica assim. Não é assim. Orar em línguas é uma necessidade, sabe? É um mandamento. Judas, verso 20, diz assim: orando em todo tempo no Espírito, edificando a sua fé santíssima, orando no Espírito. O apóstolo Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, diz assim: eu dou graças a Deus porque eu oro mais em línguas do que todos vocês, e quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo, sabe? E eu falo em mistério com Deus, e eu oro em mistério com Deus, e eu edifico a mim mesmo. A minha mente é frutífera, mas o meu espírito fica edificado. Fala em espírito, fala mistério com Deus. É lindo, é tremendo, é glorioso. Então nós precisamos exercer o dom de orar em línguas. Se você é batizado, cheio do Espírito Santo, por que não ora em línguas? Faz muito tempo, não caiu um raio, não precisa cair um raio na cabeça. Assim como você recebeu Jesus pela fé, você recebe o Espírito Santo pela fé, sabe? E ora no Espírito, comece a orar em línguas, comece a glorificar em línguas, sabe? Fluir. E quanto mais você ora em línguas, mais você é edificado, mais você se aproxima de Deus, mais Deus se agrada, mais você fica perto de Deus e mais longe de si mesmo, e longe da sua mente, longe das suas preocupações, e ora em espírito e fala em mistério com Deus. É lindo demais, é sobrenatural, não é fácil, não é brincadeira. Glória a Deus. Eu vou começar a orar em língua, você não vai entender nada, como diz o apóstolo Paulo, né? Estou me segurando aqui. Mas glória a Deus, querido, em nome de Jesus, eu quero que você entenda que você pode orar em línguas a hora que você quiser. Você pode orar em línguas, você é cheio do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, você não vai falar pela carne, você vai falar no momento de qualquer forma, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, tiver ali, o fogo está queimando ali, comece a orar em línguas, exercitar, edificar a sua fé no Espírito, orando no Espírito, na sua casa, dirigindo o carro, lavando louça, lavando o chão, viajando, fazendo seja o que for. A Bíblia fala que a sua mente fica infrutífera, mas você ora no Espírito. Eu conheci uma pessoa que orava 10 horas por dia, 10 horas por dia. O pastor Reginaldo já fazia 9 anos que ele orava 10 horas por dia em línguas, ficava guardado lá no quarto orando em línguas, sabe? Porque você ora, Senhor, abençoe meu pai, minha mãe, daqui a pouco acabou a lista. E aí? Parar não. Continua orando no Espírito, você ora e você ora bem, ora sem parar, o tanto que você quiser, em qualquer lugar. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Eu já fui chamado de falar só um tempo, porque eles pensavam que eu estava falando sozinho, não, mas estava orando em Espírito, orando com meu Deus, falando com Ele, falando com o Espírito Santo. É muito importante você fazer isso, sabe? Saia do natural, você não é desse mundo. Um dia você vai parar de falar fisicamente, você vai falar só espiritualmente, só no Espírito, viu? Esse é o seu destino. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Então, querido, uma vida piedosa controlada pelo Espírito Santo. Você não tem que ter medo de orar em línguas. Pastor, eu fui um dia numa reunião, quase que eu orei em língua, mas eu fiquei com medo. Medo de quê? Eu vou falar no dia que eu vou falar só sobre o dom de línguas para você. Só sobre o dom. Hoje é batizado do Espírito Santo, o nosso tema aqui. Então eu quero que você primeiro seja batizado, cheio do Espírito Santo. Estou falando só da evidência de falar em línguas aqui. O dom de Deus, o dom do Espírito Santo, já falamos aqui. Então você que é batizado no Espírito Santo,
deve procurar os dons espirituais, do capítulo 12 de 1 Coríntios. Você deve buscar esse dom, o dom de pregar a palavra de Deus ou de profetizar, o dom de interpretar línguas do Espírito, como diz a palavra, o dom da fé, o dom de curar, sabe, todos os dons espirituais. E o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo, deixa eu ver qual capítulo aqui, procurai, 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, o último verso do capítulo 12, diz assim, procurai com zelo os maiores dons. Ou seja, por que é maior? Não por uma questão de intensidade, melhor, mas no sentido de ser mais útil, de ser mais, alcançar mais. Por exemplo, o dom de curar, você ora e Deus cura as pessoas, um dom tremendo. O dom da fé, você crê. O dom de orar e de interpretar as línguas, o dom de profetizar, que é a pregação. A gente relaciona o dom, isso que te digo, não sei o que é a profecia, não. Isso aí, tudo bem. A gente entende que também Deus pode falar profeticamente. Mas quando a Bíblia fala sobre o dom da profecia, ele está falando muito mais sobre pregar a palavra, anunciar a palavra de Deus, pregação da palavra. O profeta é aquele que prega a palavra de Deus, que anuncia a palavra de Deus, que transmite aquilo que veio do coração de Deus, a Bíblia, a palavra, sabe? A profecia, a inspiração sobre a palavra de Deus. Você está entendendo? Então esse é o profeta verdadeiro que a Bíblia diz, o dom de profecia. Então, se você é batizado, busque com zelo os melhores dons, diz o apóstolo Paulo. Buscar com zelo os melhores dons. E ainda a Bíblia fala de um dom do Espírito Santo, quando você é cheio, derramado o Espírito Santo sobre você, quando você é batizado no Espírito Santo, você se compadece, sabe? Você se compadece, você tem um dom. Esse capítulo 12 de 1 Coríntios, ele termina dizendo assim, buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda muito mais excelente. E aí, sem nenhuma interrupção, diz assim, porque ainda que eu tivesse, ainda que eu tivesse tudo e não tivesse amor, nada seria. Então fala sobre o amor como o dom do Espírito Santo. Esse é um caminho mais excelente. O amor está acima de todas as coisas. Amor a Deus e amar as pessoas como elas são. E quando a Bíblia fala de o amor, o dom do Espírito Santo, o amor fala sobre o dom, o amor incondicional, não amor físico. Existe vários tipos de amor, né? Terminologia para o amor: eros, philos, philéu e também ágape. Quando Jesus fala desse amor sacrificial, ele fala do amor ágape, o amor incondicional, o amor que não pede nada em troca, o amor que ama o inimigo e que anda, ajuda aquele que persegue, ora pelos que perseguem. Diz a palavra do Senhor: amai-vos com amor, como eu vos amei. Amai-vos aos outros, assim como eu vos amei. Este é o caminho mais excelente do batismo do Espírito Santo. Entende, querido? Então, eu quero que você, quando estiver, você pode ser batizado aí na sua casa, você pode ser batizado na igreja, você pode ser batizado no encontro, você pode ser batizado em qualquer lugar que você estiver, na presença do Espírito Santo. Quando vier o Espírito Santo, ele vem e enche você e toma você. E eu não quero falar aqui sobre o batismo no sentido de, eu já fui batizado no Espírito Santo, porque eu tenho um primo meu, que falou assim, quando eu era criança eu fui batizado no Espírito Santo, sabe, e depois fuma, bebe, faz um monte de coisa lá, vive uma vida, agora está até onde Deus, né? Mas viveu tudo
sair, mas ele tinha aquilo. Eu fui batizado no Espírito Santo há 30 anos atrás. Irmãos, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que a pessoa foi mergulhada no Espírito Santo e vive no Espírito Santo. Ela é batizada no Espírito Santo todos os dias. Todos os dias ela é batizada no Espírito Santo, é igual a revestimento de poder. Revestimento do Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo. Então você não pode ser cheio depois e ficar vazio. Não, isso não é batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo é você viver uma vida na plenitude, no poder, na unção do Espírito Santo. É isso que você tem que buscar. Isso que realmente vale a pena. Isto vale a pena. Ser de Cristo. Quando a pessoa não é batizada do Espírito Santo, ela está na igreja, mas chega lá, tudo acha ruim, tudo reclama, tudo questiona, tudo é um problema. A palavra do pastor não estava boa, o culto estava bom, a música não estava boa, esse horário eu não gostei, e eu tenho que entregar o dízimo, e não sei o que lá, a oferta, não sei o que lá, que estão fazendo com o dinheiro da igreja, como é que está, um monte de coisa que as pessoas questionam, sabe, queridos? Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não vive na carne, ela não pensa na carne, ela não busca as coisas da carne, ela não pensa as coisas, ela pensa nas coisas do Espírito. É o que diz a palavra, né? Aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram as obras da carne com as suas paixões. Não vive mais para si mesmo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, diz o apóstolo Paulo, capítulo 8 de Romanos. Que se você é do Espírito, nasceu do Espírito, então vive também e ande também no Espírito. Então essa aqui é a questão: viver, andar, mergulhado, batizado, mergulhado, coberto pela presença do Espírito Santo. Ô glória, ô Rodolê, vai ter a vigília e o fogo vai descer, o Espírito Santo, de repente o Espírito Santo vai tomar as pessoas e todos vão ser batizados, cheios do Espírito Santo na vigília. Profetizo em nome do Senhor Jesus. Odneia, Escapano, Deus abençoe meus queridos, meus discípulos, glória a Deus, Deus te abençoe, meu pastor amado. Então, queridos, entendeu? Então você deve buscar esse poder, essa unção do Espírito Santo, buscar, viver, mergulhar, desejar, sabe? Se você buscar, é como diz a palavra, buscar-me-eis e me achareis. Você vai achar o Senhor toda vez que você buscar Ele de verdade. Ele vai estar, como diz, vem que eu estou facinho de achar. Jesus está querendo, né? Não é você que está querendo Ele. Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Deus é que deseja você. Jesus disse: eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, você esteja para sempre comigo. Irmãos, você tem que se treinar, deixar um pouquinho as coisas da carne, os pensamentos, os cuidados da carne, da razão, do raciocínio, e mergulhar em Deus. Porque as coisas velhas, as coisas carnais não herdarão o reino de Deus. Diz a palavra: carne e sangue não herdarão o reino de Deus, sabe? Então nós somos pessoas espirituais e vamos orar no Espírito. Hoje não entendemos, mas um dia vamos entender as línguas do Espírito, né? Não vai precisar ter um intérprete, nós vamos entender a língua do Espírito, porque já estaremos vivendo não na carne, mas nem fisicamente, mas somente espiritualmente. Esse é o nosso destino. Este é o céu. O céu não é físico, o céu não é carnal, o céu é sobrenatural, o céu é espiritual, porque nós somos cidadãos espirituais e não carnais. Por enquanto estamos na carne, até como Jesus esteve um dia, mas agora já não o vemos mais assim, e ninguém nos verá como nós somos hoje, porque somos espirituais. Amém? Então, querido, mergulhe no Espírito Santo. Sabe, quando você estiver em casa, já como diz assim, né? Já que está na chuva, então se molhe de verdade, mergulhe de verdade.
não águas pelos tornozelos, pelo joelho, nem pelo lombo, nem pela cintura, mas se jogue e mergulhe águas para que você possa nadar, mergulhar mesmo, só a nada, como diz a palavra do Senhor. Amém? Diz o profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os meus filhos profetizarão, terão sonhos e terão visões, diz a palavra do Senhor. Mergulhe nisto, querido, busque isto, deseje isto, procure mais informação sobre isso, busque, mas não precisa nem se informar muito mentalmente, sabe, intelectualmente, é você mergulhar. A simplicidade, na simplicidade, porque se você começar a buscar base teológica, conhecimento, raciocínio, você não vai conseguir nada, porque assim os tradicionais vivem e não conseguem nada. Mas diz a palavra: eu habito com o humilde e simples e puro de coração. Diz a palavra: quem entrará no santuário? Aquele que é puro de coração e limpo de mãos, humildes. Eu habito com os humildes, diz o Senhor. Tem gente que na sua humildade é cheia do Espírito Santo, e tem gente que na sua soberba, na sua sabedoria, na sua intelectualidade não tem nada do Espírito Santo nela, só sabedoria humana. É a sabedoria sobrenatural que Deus quer manifestar, o poder de Deus, e você vai ser agente de Deus para a cura, como os discípulos, antes covardes, mentirosos, precipitados, mas agora cheios de ousadia, de sabedoria, de poder do Espírito Santo. Vós recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão ser a minha presença, a extensão do meu ministério aqui na face da terra, até os confins da terra, diz a palavra, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Ô, glória! Glória a Deus! Deus te abençoe. Grande, deixa eu ver que oração. Passou um pouquinho já. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Vamos orar agora, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou vendo gente aí firme aí com a gente. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Esta é uma palavra, não apenas uma palavra decorativa, uma palavra boa, mas a Deus amado, é uma estratégia. Deus amado, é uma direção, é um mandamento: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, diz o apóstolo no capítulo Efésios, capítulo 6, 5, diz a palavra: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. Que a nossa boca, Senhor, seja cheia do Espírito Santo, de palavras do Espírito Santo, como diz a tua palavra assim, que nós possamos falar entre nós, Senhor, salmodiando, glorificando, honrando, amando, glorificando o nome do Senhor, aproveitando cada oportunidade, pregando a tua palavra, teu evangelho, Senhor, a profecia, sendo profeta, boca profética, como diz a tua palavra no capítulo 5 de Efésios, a palavra do Senhor, em nome de Jesus, nós repetimos essa palavra: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Não viva como nécio, mas como sábio, aproveitando o tempo, remindo o tempo, aproveitando a cada oportunidade, em nome do Senhor. Entenda qual é a boa, a vontade do Senhor, a vontade de Deus para a sua vida, falando entre vós. Não vos embriagueis com o vinho, com o mundo, mas encha-se do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus no seu Espírito, diz a palavra. Em nome de Jesus, Pai, que essa seja a nossa realidade. De manhã, Senhor, logo na primeira hora, enche os teus filhos do Espírito Santo. Ao meio-dia, Senhor, enche do Espírito Santo. À noite, quando forem dormir, que eles sejam cheios do Espírito Santo, Senhor, na célula, Senhor, nos cultos, Senhor, nas reuniões, ó Deus amado, em todo lugar que eles forem, Deus amado, sejam cheios do Espírito Santo e sejam porta-voz da tua palavra. Senhor, os dons espirituais são para ser exercidos, e todos que foram cheios do Espírito Santo, como diz a palavra, estes sinais seguirão, acompanharão aos que creem.
em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados em nome de Jesus. Diz a tua palavra, em nome de Jesus. Nós queremos esse poder, o poder que veio sobre Atos capítulo 2, encheu a vida daquelas pessoas, é para o dia de hoje, em nome de Jesus, que nós vivamos uma vida cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, Deus te abençoe, graça e paz, boa noite para você, bom descanso. Estou aqui, está muito frio, mas agora já está mais quentinho pela presença de Deus. Deus abençoe a Glenira, Eliane, está até agora, a Mônica, Afonso está aí com a gente, todos que ficaram até o final da aula aqui. Que Deus abençoe grande e poderosamente, viu? Em nome de Jesus, amo vocês, amo todos vocês. Que Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe. Seja cheio do Espírito Santo, como diz Tales. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz. Beijinho para vocês. Vilma, Ricardo Ferreira, escudeiros fiéis aí, glória a Deus. Deus abençoe. Perfeito, querido, Deus abençoe. Graças a Deus. Pastor Kleber, Deus te abençoe, filho. Você sempre faz falta. Deus abençoe. Valdilene, beijo para você, querido. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Deus te prospere, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus.